A paz do Senhor, meus irmãos. Estamos iniciando mais uma videoaula aqui da nossa EBD em Pauta. Desta feita estaremos estudando a lição número 7 dessa lição tão abençoada que estamos estudando nesse trimestre, que tem como tema aí a carreira que nos está proposta. E hoje o tema da nossa lição é o pecado da murmuração. Tenho conosco aqui o Diácono Júnior, que também é professor na classe de Deões aqui no Tempo Central. Ele estará conosco aqui, comentando juntamente conosco aqui essa lição. Paz do Senhor, irmão Júnior. Paz do Senhor, pastor Wallace. A paz do Senhor a todos os irmãos que nos veem por esta videoaula. E hoje nós queremos aqui, trazer alguma contribuição sobre esse tema tão importante que fala sobre o perigo da murmuração. Muito bem, meus irmãos, o nosso textuário ele está registrado lá em 1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 10, que diz assim: E não murmureis, como também algum deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. A verdade prática lhes diz: a prática da murmuração enfraquece a vida espiritual e acaba com a comunhão da igreja local e nos impede de desfrutar das promessas de Deus. A leitura bíblica em classe da nossa lição está registrada em Êxodo, capítulo 16, versículo de 1 a 7, e 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 10 e 11. Acompanhe comigo aí na sua lição. Diz assim a palavra do Senhor: E partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhe: Quem dera que nós morrêssemos por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar. Por que nos tendes tirado para este deserto, para matar de fome a toda esta multidão? Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se ainda anda em minha lei ou não. E acontecerá ao sexto dia que prepararão e colherão, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: À tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. Porque quem somos nós para que murmureis contra nós? 1 Coríntios 10, versículo 10, E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém? Irmão Júnior, ora o Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, querido e eterno Pai, Amado nós te Salvador, louvamos, Senhor, te agradecemos por esse Deus momento Santo, especial obrigado, que o Jesus. Senhor nos proporciona, ó Pai, para estarmos aqui Deus estudando a amado. Tua Palavra, que o Senhor nos direcione e nos guie para que Sim, meu tudo aquilo Deus. que venhamos aprender, Senhor, esse assunto, nós possamos também aplicar em nossa vida cotidiana, ó Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados irmãos, nós vamos aprender nessa lição que a murmuração é algo que não pode fazer parte do dia a dia do cristão. Porque quando o crente ele murmura, ele está demonstrando insatisfação com alguma coisa, que não está concordando, que ele não está contente com aquela situação. Então a murmuração ela se torna algo prejudicial para o povo de Deus em geral. Que uma vez, que além de ser um pecado, que a murmuração é um pecado, as consequências delas são desastrosas. A gente vai ver isso no decorrer dessa lição.
A murmuração, ela gera mágoas, ela gera ressentimentos, confusão. E como não aconteceu com o povo de Israel, até atraso na nossa caminhada. Nossa caminhada, ela se torna mais longa. Isso aconteceu com o povo de Israel e nós vamos estar vendo aqui nessa lição. Então, meus queridos irmãos, aqueles que murmuram, quando o crente ele murmura, ele está declarando que ele não confia totalmente em Deus. Ele não crê firmemente que Deus está no controle de todas as coisas. Que Deus sabe o que está fazendo. Que Deus tem os melhores planos para nossas vidas. Então, quando murmuramos, nós estamos colocando isso em choque. Não estamos confiando a Deus. Então, agir dessa maneira é como se alguém estivesse dizendo que o que Deus está fazendo não está certo. O que Deus está fazendo não deveria ser assim. Então, é uma atitude que o cristão, se tem alguém, infelizmente a gente sabe que tem, que possa tirar isso da sua vida, não deixar que isso faça parte da sua vida espiritual, do seu dia a dia, né? Então, o cristão, ele não deve, em hipótese alguma, murmurar, porque além de tudo isso que nós já falamos aqui, isso ainda pode comprometer a sua vida espiritual, trazendo um prejuízo espiritual muito tempo para a vida dele, porque o tempo que você poderia estar orando, estar estudando a Bíblia, estar consagrando, muitas vezes a pessoa está murmurando. Então, murmurar causa um prejuízo. O seu foco, ele muda, porque o foco do cristão, como nós já vimos aqui nessa lição, nosso foco, nosso alvo é o céu. E quando a pessoa começa a murmurar, ela começa a focar nas coisas terrenas, nas coisas que estão à nossa volta. E isso vai com certeza trazer problemas para a nossa vida espiritual. Então, o nosso alvo deve ser o céu e jamais ficar com o nosso olhar voltado para as coisas que nos cercam aqui. Então, o comentarista ele utiliza aqui a nação de Israel principalmente para nos mostrar o quanto é ruim, o quanto é prejudicial aquele que murmura, o quanto a murmuração ela traz prejuízo para a vida da pessoa. O povo de Israel pagou um preço muito alto, a gente vai ver. Então, eu espero que você aproveite bem essa lição e possa, no próximo domingo, chegar na sua classe e ensinar com autoridade para os seus alunos e que eles possam entender que a murmuração, ela não deve fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano. Muito bem. O primeiro ponto da nossa lição fala de a murmuração na Bíblia. No primeiro tópico aí, desse primeiro ponto, aí nós temos a pergunta, o que é murmurar? Eu quero deixar com o irmão Júnior aqui para ele falar alguma coisa para nós sobre o que é murmurar, irmão Júnior. Certo. Nada melhor do que quando a gente começa um assunto, né? A gente entender bem daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente está tratando. Né? E essa pergunta, o que é murmuração ou o que é murmurar, né? A gente vai partir agora do conceito, né, do que é murmurar. Então, acredito que a primeira coisa que nós precisamos deixar em destaque é que murmurar é um comportamento pecaminoso que ele acontece por meio de gestos e palavras, né? Palavras estas que, no seu sentido original ou na sua origem da palavra, são palavras ditas em tom baixo, né? É como um sussurrar de palavras, né? Só que a questão, né, não é nem o volume, mas é o que está por trás dessas palavras. Que nessas palavras de murmurar envolve reclamações, queixas, críticas, né?
E segundo a nossa lição aqui, né, o primeiro ponto, o comentador coloca duas palavras, né, uma no Antigo Testamento, outra no Novo Testamento, que têm sentidos, né, que estão relacionados sendo a mesma coisa. Uma no hebraico que tem aí o sentido de resmungar, reclamar ou murmurar, né? E nós iremos ver aqui dois textos básicos aqui se embasando nesse tema de hoje, né? Que um deles está lá em Números capítulo 14 e Êxodo 16, o outro. E também nós vemos no Novo Testamento uma outra palavra aí no original, né, que traduzindo ela é murmurar ou também resmungar, queixar-se, né? Dizer algo contra em um tom baixo, né? Então aí nós temos um dos sentidos, né, de murmurar. Essa murmuração, ela traz algumas características que, através dessas características, nós podemos identificar uma murmuração. Por quê? Primeira característica da murmuração, nela há um aspecto de ingratidão, né? Também, outra característica da murmuração, ela é uma insolência. A murmuração também é rebeldia e descrença. É uma resistência à soberania de Deus. Veja que essas características todas envolvem a murmuração, né? Então, irmãos, não há como avançar na vida espiritual quando o coração ele está cheio do pecado da murmuração. Pois nós vemos que esse mal, né, ele prejudica, primeiramente, a nossa comunhão com Deus e também ele irá prejudicar a nossa comunhão com os nossos irmãos. Muito bem, meu Júnior. Então, qual é o conselho? Todo crente que vive uma vida verdadeira de fé em Deus tem uma mentalidade abençoada. Ele compreende, né? Ele entende os intentos de Deus, a vontade de Deus para a sua vida e sabe que Deus está no controle de tudo. Então, por mais que as coisas possam acontecer à sua volta, pode parecer que está tudo perdido, que está tudo fora do lugar, mas o crente que tem uma fé verdadeira em Deus, ele nunca duvida de que tudo que está acontecendo está no controle de Deus. E quando o crente ele tem essa ideia, esse pensamento, isso levará ele a ter uma atitude de gratidão a Deus e não de murmurar. Como Jó. Jó, nós sabemos muito bem o que aconteceu com Jó. Jó, talvez, se fosse eu ou você, iríamos murmurar de maneira estrondosa. Mas Jó sabia que Deus estava no controle de tudo que estava acontecendo na sua vida, e por isso, ao invés de murmurar, ele louvou a Deus, ele agradeceu a Deus. Então, o crente que tem essa mentalidade de entender que as coisas estão no controle de Deus, ele vai sempre estar agradecendo a Deus, tendo prazer em servir a Deus, em alegria, sem se importar com as circunstâncias que estejam ocorrendo à sua volta. Muito bem, meus irmãos, vamos para o nosso segundo tópico, que fala do comportamento dos murmuradores. Aqui nós vamos ver como, né, esses murmuradores se comportam, né? A gente vê que o comentarista ele coloca aí, né, o exemplo da murmuração que estava acontecendo no meio do povo de Israel. E não foi só em Israel, né? Nós temos o exemplo aqui dos dias de Jesus também, em que as pessoas também murmuravam, né? Lá no início da igreja primitiva ainda existiam essas pessoas, já existia, né? Pessoas que murmuravam contra Deus. Isso revela que um comportamento que não é legal, um comportamento inconveniente, pelo menos, né?
mostra pessoas com atitudes inquietas, cheias de indiretas, sarcásticas, e isso não pega bem para o povo de Deus, para o cristão. Então, o comportamento do murmurador é algo muito triste, e nós temos que tomar cuidado, porque a gente vê pelo comportamento que essas pessoas tiveram, que foram registrados na Bíblia Sagrada, né? A gente vê aí alguns desses comportamentos e como eles foram tratados por Deus. Ou seja, Deus, Ele está atento a tudo aquilo que nós fazemos. Ele sabe, Ele conhece cada falar, cada gesto nosso. Então, precisamos de estar atento para não cairmos nesse mesmo erro que o povo de Israel caiu, alguns religiosos da época de Jesus. Então, é ter a certeza de que Deus, Ele vai tratar. Deus não vai deixar essa situação passar sem uma advertência, que primeiro Deus adverte, mas quando não há uma mudança de comportamento, não há uma mudança de vida, Deus também traz, aplica a justiça, e muitas das vezes ela pode vir de uma forma que a gente vai achar pesado. Então, meus queridos irmãos, nós como cristãos, nós precisamos ter o exemplo desse pessoal lá do Antigo Testamento, desses líderes religiosos principalmente, e até muitas pessoas que faziam parte ali dos primórdios da igreja, que praticavam essa murmuração, ter exemplos a não ser seguidos. Ou seja, nós já temos isso registrado na Bíblia. E só vamos cair nesse mesmo erro, estar sujeito aos mesmos castigos, se nós quisermos. Para que isso não aconteça, é só nós mantermos uma vida de comunhão com Deus, estar sempre fazendo as coisas de acordo com a vontade de Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo, e assim nós teremos certeza de que seremos abençoados por Deus. Não é isso, irmão Júnior? Você quer ler algum texto aí? Só exemplificando um texto bíblico, isso que o pastor Wallace já tem dito aí, né? O texto que se encontra em Êxodo, né, capítulo 16, versículo 11 e 12, onde o próprio Senhor, Deus, fala a Moisés dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, né? Fala-lhes dizendo: entre as 2 tardes comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. Então nós vemos aqui registrado no texto bíblico esse episódio, em que este povo, né, povo de Deus, mas havia ali alguns entre eles que começou a semear, né, murmurações entre o povo. E Deus, ele estava atento a isso, né? Deus estava muito atento a aquelas murmurações. E nesse ponto eu aprendo 2 coisas aqui, né, muito importante, que eu vi nesse ponto aqui. Primeiro, que há uma realidade, não podemos nos enganar, né, porque pode haver sim murmuração, né, no meio do povo de Deus. Não é o certo, não é o correto, é uma coisa que precisa ser corrigida, tratada, mas existe. E outra coisa que mostra como a murmuração é um pecado, porque assim como ocorreu nos dias de Moisés, no meio do povo de Israel, e passando-se muitos anos para frente, Jesus vai lidar, né, com essa situação, porque alguns confrontos que teve com os fariseus murmurando dele, né, nós vemos também ali, naquele momento histórico ali, murmuração, e o pecado ele é atemporal. Ele ocorreu naqueles dias e ocorre também nos nossos dias. Então a gente vê aqui
nosso tópico que fala do comportamento, né, dos murmuradores, a gente vê um exemplo aqui, lá em Números 12, né, onde os próprios irmãos de Moisés murmuraram contra ele por causa da questão da mulher estrangeira, né, de Moisés. E isso trouxe uma consequência grande para eles, porque Deus não se agradou disso, Deus não se agradou da atitude de Arão e de Miriam. E aí a gente vê que Miriam ela foi atacada pela lepra, né? E isso mostrando que Deus não tolera a murmuração. E então Deus puniu Miriam diante de todo o povo de Israel para servir de exemplo para a nação. Mas infelizmente o povo, às vezes ali no momento até demonstrava algum sentimento, mas como a gente vê, o povo voltava novamente à prática da murmuração. E isso é muito triste. E no Novo Testamento a gente vê os próprios discípulos de Jesus, alguns discípulos de Jesus ali que começaram a murmurar dele quando ele se apresentou como, ele fez um discurso ali, né, dizendo que ele era o pão vivo, né, o pão da vida que desceu do céu. Isso fez com que alguns que estavam ali seguindo Jesus deixassem de seguir Jesus, achou a mensagem de Jesus talvez pesada demais. E aí Jesus ainda vira para o seu discípulo, né, e pergunta para eles se eles também não queriam acompanhar os outros, né? Mas o discípulo de Jesus tinha consciência, né? Quem era Jesus, né? E disse para ele, né? Para quem nós iremos, né? E só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então, Deus não se agrada mesmo com o comportamento dos murmuradores. Meus amados irmãos, a gente fala assim meio rápido, porque o nosso tempo é corrido, e a gente tem que, a vontade de ficar aqui mais tempo falando sobre cada item desse. Mas, para ganharmos tempo, a gente vai passar para o terceiro tópico da lição, do primeiro ponto, né? Terceiro tópico, que fala do crente murmurador, né? Como nós já temos visto aqui, né? Quem se diz ser salvo em Cristo Jesus, né? Tem o Espírito na sua vida, como diz o comentarista, não pode naturalizar a prática da murmuração, né? O que quer dizer? Não pode achar que isso é normal, né? De maneira nenhuma, né? Não pode haver um conformismo com isso, né? Achar que a prática ela é algo normal, natural. Não. Temos que olhar a murmuração com estranheza, né? Rechaçar ela mesmo, excluir da nossa vida, do nosso comportamento. Que às vezes, né, acontece lá um caso isolado e tal, e o crente, quando ele tem o Espírito Santo comunica com ele, e ele percebe que fez algo que não deveria fazer e pede a misericórdia de Deus, e Deus dá força para ele afastar daquele sentimento e não praticar aquilo mais. Mas tem crente que ele se conforma, né? Ele murmura uma vez, murmura outra, e de repente ele se transforma num crente murmurador, que tudo que você conversa com ele está murmurando o tempo todo. E aí ele acaba se tornando o quê? Um crente cheio de contenda, o seu testemunho já não é mais o mesmo, já não vai falar mais alto, lá no trabalho, lá na faculdade, lá na sociedade onde ele vive, não vai mais causar impacto nas pessoas. Aliás, pode causar um impacto mais negativo, né? Porque quando a pessoa se diz cristão, mas a vida dele é murmurar, é falar mal dos outros, isso, ao invés de ele ganhar almas para Jesus, ele acaba distanciando as pessoas ainda mais de Jesus. Então, por isso que é muito sério, e o cristão tem que tomar cuidado com o seu comportamento, que o crente murmurador não agrada a ninguém, nem a pessoa que não é evangélico, que não, talvez não tenha conhecimento bíblico, mas ele já entende, ele já vê que aquela pessoa ali não tem um testemunho de crente. É por isso que muitas vezes você ouve alguém dizer, né? Se for para mim ser crente, igual fulano, igual cicrano, eu prefiro não ser. Por quê? Porque muitas vezes esse crente ele é um crente murmurador, lá no serviço dele, na faculdade, só falar mal do pastor, falar mal do irmão, falar mal da irmã, e isso é prejuízo tanto para ele como para a igreja do Senhor. Então, o comportamento, o crente, ele não pode, de maneira nenhuma, deixar que isso venha
fazer parte da sua vida, não pode se conformar com isso de maneira nenhuma, porque é impossível que dos lábios do murmurador não saia palavras negativas, depreciadoras, palavras sujas, atacando liderança, atacando às vezes até o próprio cônjuge, atacando os irmãos, enfim, atacando a todo mundo. Então é sempre bom ter cuidado com o que nós falamos, com o que nós dizemos para as pessoas, para que nós não venhamos a cair nessa prática. Às vezes se torna tão natural que ele fala até sem perceber, mas as pessoas que estão à volta dele estão vendo e isso está trazendo problema para a vida dele. É isso mesmo, é isso mesmo, pastor. Acaba havendo um desserviço para o reino de Deus. Uma pessoa assim que se aprofunda nessa prática, nesse comportamento, ele torna-se um instrumento, uma arma do diabo, infelizmente. Ele passa a fazer um serviço contrário, através de maus testemunhos, incitando contenda, reclamando, né? Esse proceder é um proceder mundano. Na verdade, a murmuração ela é um veneno, né, que contamina. O pior é que ela contamina a própria pessoa, né, que já está contaminada, ela contamina as pessoas que estão à sua volta, né? Ela acaba influenciando negativamente aqueles que estão à sua volta. Então nós temos que pedir a Deus para não deixar que nós venhamos a nos tornar um crente murmurador. Porque o crente murmurador, ele não pode ser sal, ele não pode ser luz, ele se torna um sal, mas é um sal insípido. Se for luz, é uma luz debaixo de um alqueire que não brilha, que ninguém percebe. Então precisamos cultivar uma vida de adoração, uma vida de boas atitudes mentais, priorizando as coisas de Deus, e assim, com certeza, seremos abençoados. Porque Paulo diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Escrevendo a Romanos capítulo 8, 28, Paulo fala sobre isso. Então, quando o crente ama a Deus, quando o crente ama a palavra de Deus, as coisas cooperam e tudo vai acontecendo da melhor maneira possível. Meus amados irmãos, terminamos aqui o primeiro ponto da nossa lição, nós vamos agora para o segundo ponto da lição, que traz aí murmuração, impedimento da primeira geração à terra prometida, né? Impedimento da primeira geração entrar na terra prometida. Então veja que coisa terrível, né? A primeira geração que saiu de Israel não puderam entrar na terra prometida. E a causa principal, o pecado principal dessa geração foi exatamente a murmuração. O povo, desde que saiu do Egito, eles já começaram a murmurar de Deus. Primeira coisinha que aconteceu, eles já começaram a murmurar de Deus. Mesmo tendo visto tudo que Deus fez através do seu servo Moisés, do que Deus permitiu que acontecesse no Egito e da forma como aconteceu a saída deles do Egito, mesmo assim o povo murmurava o tempo todo. Então, essa atitude do povo estava dizendo que Deus não estava certo, que Deus fez a coisa errada, que Deus não deveria ter tirado ele de lá daquela maneira. Então, isso trouxe um prejuízo muito grande para a vida daquele povo. O primeiro tópico da nossa lição fala da murmuração contra os líderes escolhidos por Deus. Bom, Júnior, fala para nós aí. A murmuração, ela já foi demonstrado aqui, e o quanto ela demonstra a ingratidão do ser humano. Após o povo ter sido tão beneficiado, o tão grande livramento, eles passaram 400 anos sendo escravizados, sendo tratado mal pelos egípcios. Deus, com mão forte, liberta o povo, retira o povo, levanta líderes para conduzir o povo pelo deserto. Mas mesmo assim, mesmo
Deus sendo benéfico para com a nação de Israel, ainda assim eles caíram, né, em murmuração. E essa murmuração ela é evidenciada na prática no momento em que eles falam mal, né, ou falam contra os seus líderes, que no caso, naquele momento ali, a pessoa de Moisés e também, né, Arão. E nós vemos que como esta murmuração, né, ela demonstra essa incredulidade do povo. O povo não estava acreditando que chegaria na terra prometida, porque se eles estivessem verdadeiramente acreditando, eles não toda hora se reportariam a Moisés dizendo que na terra onde eles estavam era uma terra melhor, que no Egito eles estavam melhor. Então, essa murmuração contra os líderes escolhidos por Deus é uma afronta contra o próprio Deus. Nós vemos como a murmuração ela se desdobra, né, em rebeldia. Como a murmuração ela acaba sendo uma oposição à hierarquia estabelecida por Deus. É o que está lá em Números, né, capítulo 20, versículos 2 a 13. 2 a 13. Né? Então, uma coisa que é bom nós ressaltarmos nesse ponto aqui é o quanto a Bíblia ela dá amparo e valoriza a liderança a qual Deus estabelece. Ir contra a liderança, né, que Deus estabeleceu é se colocar contra o próprio Deus. Se nós lermos, né, Efésios, vou ler rapidinho aqui um texto bíblico em Efésios, 4. capítulo 4. Versículo 11 e 12. Exatamente, é esse mesmo, pastor. Porque esse texto vai mostrar que Deus colocou a liderança, irmãos, não foi por um acaso, né? Deus tem os seus propósitos, né? Efésios 4, versículo 11 e 12 diz, ó, Ele mesmo, Ele quem? Deus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo que o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Então, quando Deus coloca a liderança, é para beneficiar, para ajudar o povo, para ajudar o rebanho. Murmurar contra esses líderes, esses homens de Deus, é cair em transgressão contra Deus. Então, meus irmãos, nós vimos aí que não podemos murmurar de maneira nenhuma, contra ninguém, mas principalmente contra os líderes. Os líderes das igrejas, como já foi dito aqui, foram homens colocados por Deus. E se o irmão ou a irmã, às vezes, não está concordando, às vezes até o líder está fazendo uma coisa errada, mas quem tem que tratar com ele é Deus. O que nós temos que fazer é buscar uma solução vinda de Deus. Se você não está agradando o seu líder, se o seu líder, se você está vendo que ele está procedendo de maneira errada, busque uma orientação vinda de Deus, mas não se levante contra ele. Não tente condenar ele. Não tente fazer justiça com as próprias mãos, digamos assim. Deixe tudo na mão de Deus. Deus sabe, e Deus na hora certa vai fazer com que as coisas aconteçam. Se ele realmente está errado, como você pensa, Deus vai tratar com ele. E não você, não eu, podemos de maneira nenhuma levantar contra a liderança do Senhor. Nós temos exemplo disso, o próprio Davi. Se você ler lá na primeiro livro de Samuel, no capítulo 24, você vai ver ali o episódio onde Davi era perseguido por Saul. Saul queria matar Davi de todas as maneiras. E chegou o momento que Davi teve Saul nas mãos. Davi podia ter matado Saul ali tranquilamente. Mas Saul não fez. Davi não fez isso por quê? Porque ali era um homem ungido por Deus. E ele não tinha o direito de fazer justiça com as suas próprias mãos, mesmo sabendo que Saul estava errado. Davi estava certo, ele era perseguido. Mas na hora em que ele teve condições de fazer a sua justiça, ele não fez. Ele sabia que Saul, apesar de estar errado, mas era um homem ungido por Deus. E que Deus ia tratar com ele na hora certa, no momento certo, como foi que aconteceu.
Então, nós precisamos tomar cuidado com isso. Não murmurar contra a liderança que o Senhor estabeleceu. Inclusive, pastor, uma sugestão, né, muito melhor, uma sugestão bíblica. Em vez de murmurar, ore, né? Ore pelo seu pastor, pelo líder, né, a qual você está sob a autoridade, porque com certeza a oração ela é uma arma muito mais poderosa do que a murmuração. Verdade. O segundo tópico aí do segundo ponto, a murmuração contra Deus. Nós vamos ter que adiantar que o nosso tempo está correndo mais hoje que o normal. Mas nós vemos então aqui agora a murmuração contra Deus. Nós já vimos aqui vários textos, né? O próprio leitura bíblica em classe, né? Que é o Êxodo 16, Números 14 e outros textos, né? Que nos mostra, né? Esse ato de murmuração envolvendo Israel e automaticamente de Deus. Porque quando nós murmuramos contra os seus líderes, automaticamente nós estamos também murmurando contra Deus. Isso aconteceu com o próprio Samuel, né? Samuel, o povo não satisfeito com ele, começou a reclamar, a murmurar contra ele. E o que Deus disse? Eles não estão rejeitando você, eles estão rejeitando a mim mesmo. Então, estava rejeitando o próprio Deus. Então, meus amados irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Às vezes você pensa que está murmurando contra alguém, mas está murmurando contra o próprio Deus, e Deus não se agrada dessa atitude. Murmurar contra Deus, murmurar contra a graça de Deus. Muitas vezes o crente ele acaba fazendo isso, murmurando às vezes contra a graça de Deus. E essas pessoas não vão ficar impunes. A Bíblia é muito clara, não fica impunes aquele que vive murmurando contra Deus, pois se trata de um pecado grave, que nega os bons planos de Deus, não confiando nas suas promessas, não confiando naquilo que está registrado na sua palavra, não tendo a Bíblia como uma palavra infalível, inerrante, direta de Deus para os nossos corações. Então o cristão precisa em tudo reconhecer os favores de Deus e ser grato a Ele. Tirar como exemplo a vida do salmista. O salmista ele convidou, né, que a sua alma, né, convidou a sua alma para bendizer ao Senhor por todos os benefícios da sua vida e não esquecer de nenhum deles. Então, precisamos seguir esse exemplo do salmista e ao invés de murmurar contra Deus, sermos mais agradecidos, sermos mais gratos a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Meus amados irmãos, o terceiro tópico da nossa lição, por que é perigoso murmurar? Fala para nós, irmão Júnior, por que é perigoso? Pastor Wallace, eu separei aqui 7 itens que mostram o perigo da murmuração. A murmuração ela é muito perigosa. Porque, qual que é o perigo que ela apresenta? Falta de fé. A pessoa, quando murmura, ela está sendo uma pessoa incrédula. Ela deixa de confiar em Deus, ela deixa de viver na dependência de Deus. Isso é falta de fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E tudo que a gente faz, precisamos fazer por fé. Então, murmurar é perigoso por conta da incredulidade. Também, murmurar é perigoso por causa da ingratidão, né? Não reconhecer as bênçãos que o Senhor, né, já nos concedeu, aquelas bênçãos que Deus, né, nos forneceu. Ingratidão. Outra coisa, outro perigo da murmuração é o perigo da insubordinação ou da rebeldia, que também já foi tratado, né? Pessoas que não se submetem à vontade de Deus. Deus quer algo específico, né, da vida da pessoa, da vida do crente, mas Ele quer trilhar por outro caminho, Ele quer voltar ao Egito. Isso é rebeldia.
Depois temos o quê? Outro perigo, o perigo de perder a comunhão com Deus. E esse perigo é terrível, irmãos. Por quê? A murmuração leva a um rompimento no nosso relacionamento com Deus. E, em consequência, entra outro perigo aí, a perda também da comunhão com o próximo, com os irmãos, porque como já foi também mencionado aqui, essa murmuração, ela é como uma erva daninha que vai se alastrando, nela gera facções, divisões, né, desacordos. Outro perigo, o enfraquecimento da vida espiritual. A pessoa já não tem mais força para orar, já não tem força mais para falar com Deus, para viver uma vida de comunhão com os irmãos. É um perigo por causa disso. E o último motivo que eu coloquei aqui da murmuração é o perigo de nós sermos destruídos nessa caminhada, irmãos, que nós estamos caminhando em direção ao céu. E talvez, acredito, né, que esse é o pior perigo, porque estamos numa caminhada, né, a nossa lição ela já mostra, né, aqui falando sobre esta caminhada. Em lições passadas tivemos falando sobre o céu, que é o nosso alvo, onde nós queremos chegar, né? Mas como chegar com uma vida de murmuração? É impossível, é um perigo. Muito bem, meus irmãos, está bem explicado já esse item aí. A gente vai agora para o terceiro ponto da nossa lição. Nós vimos no segundo ponto aí que a murmuração impediu Israel, aquela primeira geração, de entrar na terra prometida. E agora nós vamos ver que a murmuração também é um pecado que nos impede de entrar na Canaã celestial. Então, do mesmo jeito que aconteceu com aquela geração, pode acontecer conosco hoje. Se nós caímos no mesmo erro, for nas mesmas atitudes do povo de Israel. Então, o crente murmurador, ele está correndo um sério risco de não entrar na Canaã celestial. É um pecado que vai fazer que ele se distancie. Ao invés dele caminhar, é como se ele estivesse pegando um desvio ali sem perceber e se afastando cada vez mais do alvo que nós tanto almejamos, que é o céu. Então, o cristão que já foi transformado por Cristo, que já recebeu a graça dele na sua vida, recebeu essa condição de filho de Deus, ele torna-se consciente de que quem agora é o Senhor da sua vida, que é Jesus Cristo. E o nosso alvo deve ser sempre Ele. Não permitir que nada, que nenhuma conversa, que nenhuma situação nos tire desse alvo, tire o nosso foco desse alvo. E a murmuração ela faz isso. Se a gente parar de olhar para Cristo, a gente vai começar a murmurar. E aí nós vamos estar cada vez mais distante desse alvo. Então, para que isso não aconteça, é só nós nos mantermos olhando para Cristo. As pessoas estão do seu lado e falando, estão criticando do seu lado, deixa ele falar, deixa ele criticar à vontade, mas fique firme, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, que você vai chegar lá, nós vamos chegar lá, na Canaã celestial. Veja, o primeiro item desse terceiro tópico fala o fim dos israelitas murmuradores, né? Quais foram os fins deles, né? O que aconteceu com eles, né, Bruno? Então, a sentença, né, o castigo que veio sobre eles, sobre aqueles de 20 anos para cima, é que eles não entrariam na terra prometida. Os seus corpos cairiam no deserto. Né? Israel, ele é um exemplo negativo para nós não seguirmos. Né? A Bíblia traz alguns exemplos, né, infelizmente, ou grupos de pessoas que não foram bem-sucedidos, e nós, aquela questão, né? Se nós estamos vendo alguém, o caminhar de alguém, e essa pessoa tropeça e cai num buraco, nós precisamos desviar daquele caminho para não cair no mesmo buraco. Então, Israel, ele é um mau exemplo, pastor, a não ser seguido. Exemplo a não ser seguido, né? Então, hoje para nós ainda é mais fácil, né? Para nós desviarmos disso, porque Israel pelo menos não tinha, né, uma Bíblia como nós temos, registrado
todos esses acontecimentos. Mas o crente da atualidade tem tudo isso. Nós temos a Bíblia na mão, que registrou esses fatos e que a gente deve pegar eles como exemplo, como o João disse, a não seguir, fazer diferente. Ao invés de murmurarmos, ser grato a Deus, adorar a Deus e não permitir que essa murmuração ela se torne uma coisa natural na nossa vida. Então, vamos pedir a Deus para que nós não percamos, né, essa a linda oportunidade aí de morar no céu. Porque senão o fim nosso pode ser igual o fim daqueles murmuradores, que apesar de ter promessa, aqui eu gosto de falar sobre isso aqui, porque muitas pessoas pensam, não, que eu tenho promessa de Deus e Deus vai cumprir ela na minha vida, independentemente do que eu fizer. Muitas promessas de Deus, elas são condicionais. Sim. Deus tinha promessa para o povo de Israel, mas eles não entraram lá, porque não foram fiéis. Se nós quisermos que a promessa de Deus ela cumpra a nossa vida, nós precisamos ser fiel a Deus, porque Ele é fiel para conosco. Então, se nós formos fiéis a Ele, essa promessa de entrar na Canaã Celestial também vai se cumprir na nossa vida. Então, para que nós não tenhamos o mesmo fim que aquela geração de murmuradores tiveram, é só nós termos uma atitude diferente. Qual foi o destino dele? É o segundo tópico da nossa lição aqui, o destino dos murmuradores. O que aconteceu com ele, irmão Júnior? Então, eles pereceram, né? Morreram no deserto. Mostra para nós também, irmãos, que nós não podemos de forma alguma brincar com o pecado, menosprezar a ação desse mal na nossa vida, né? Porque esse pecado ele resulta em morte. A princípio, uma morte espiritual, né? Que se não for corrigida a tempo, se não for tratada a tempo, resultará e findará em morte eterna. É isso aí. Então, o destino, né, dos murmuradores é essa aí, é a morte espiritual. É o que acontece, porque ele perde a comunhão com Deus, porque Deus não tem comunhão com o murmurador, ele perde a comunhão com Deus, não tem prazer mais nas coisas de Deus, ele não tem prazer de vir para um culto de oração, culto de ensino, escola dominical, ele não tem mais força para isso, ele vai só se acabando, tornando-se um crente raquítico espiritual e quando menos espera, as suas forças vão-se todas e muitas das vezes, infelizmente, ele não consegue mais voltar para a casa do Senhor. Então, temos que tomar cuidado, porque o destino dos murmuradores não são bons, muito pelo contrário, são terríveis. O terceiro tópico fala dos males da murmuração, né? Nós já falamos bastante aqui sobre isso, mas nunca é demais a gente falar um pouco mais. Nós estamos já caminhando agora para o final da nossa lição, mas o que a gente vê é que a igreja dos dias atuais, em todos os exemplos e recomendações bíblicas para fugir do pecado, da murmuração, a gente vê que é muito falado sobre isso, para tomar cuidado com isso. Nós vemos que isso acontece não só na igreja, muitas vezes até no seio familiar, nos relacionamentos, na comunidade. E aonde seja que acontece a murmuração, o estrago que ela causa é muito grande. Então, nós precisamos ter essa consciência também que murmurar, que não é só murmurar contra Deus, contra a igreja, contra os líderes, mas essa murmuração ela abrange toda a área da nossa vida. E quando a murmuração seja em qualquer área da nossa vida, ela acaba prejudicando também tanto o nosso relacionamento com as pessoas e principalmente a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus. Porque uma das primeiras consequências que ela traz, o João diz que é divisão. A murmuração, uma das primeiras consequências dela é isso. A murmuração traz divisão, rebelião. A murmuração e a rebelião, elas estão andando juntos, porque começa a se formar grupinhos dentro da igreja, falando baixo, né, como o assunto aqui da murmuração é aquele em tom baixo, mas é aquele em tom baixo que vai formando aqueles grupozinhos e de repente já tem um dividindo para lá, o outro indo para cá.
e isso traz um prejuízo tremendo para a vida espiritual das pessoas. E esses grupos terão no seu meio pessoas revoltadas, pessoas ingratas, insatisfeitas, que vão causar desarmonia dentro desses próprios grupos, porque murmurador junto com murmurador não pode dar coisa boa, né? Vai ser mais confusão ainda. É verdade. Então, os membros das igrejas que estão dominados pelo pecado da murmuração é porque não têm maturidade, não cresceram espiritualmente, falta Bíblia, falta oração, falta uma vida de consagração, como já foi dito aqui, falta de fé, falta de compromisso com a vontade de Deus. Portanto, não tem como seguir adiante. Uma pessoa nessa situação, pessoa que não confia em Deus, que não acredita em Deus, não tem fé em Deus, apesar de falar muitas vezes que acredita, mas os seus atos mostram o contrário, não adianta nada falar, eu creio em Deus, eu acredito em Deus, mas eu começo a murmurar contra aquilo que Deus faz, é uma demonstração clara de que eu não realmente não acredito em Deus. E isso vai trazer consequência forte na sua vida. Porque o murmurador, ele não tem o foco dele em Deus. Muito pelo contrário, ele não confia na providência de Deus. O seu foco está nas reclamações, nas queixas, na prática da murmuração no seu todo. Então, isso vai trazer consequências muito grandes na vida dessas pessoas. Né, Bruno? Com certeza. Então, essas atitudes, murmuração, vem o quê? Vem junto com a rebeldia, com o ressentimento, com a insatisfação, queixas. E aí nós reforçamos, para encerrar aqui essa nossa lição, nós reforçamos aqui o que Paulo falou lá em Filipenses, capítulo 2, 14, né? Fazem todas as coisas sem murmuração, nem contenda. Tira isso da sua cabeça, da sua mente. Se o inimigo colocar esse desejo de murmurar, de falar mal de alguém, repreenda isso em nome de Jesus. Porque esse sentimento, nós não estamos livres deles vir. Eles podem vir na nossa mente, desejo de murmurar, de falar mal de alguém, mas quando ele vier, vamos clamar pelo sangue de Jesus para que ele nos dê força para a gente continuar e não cair nessa cilada de murmurar contra os servos do Senhor, contra Deus, contra seja lá quem for. Então, fica aqui o conselho para todos vocês, nossos irmãos, professores, alunos, todos que vão assistir esse vídeo. Não permita ser dominado pela murmuração. Peça a Deus, se você tem esse hábito de murmurar, de falar mal de alguém, peça para Deus tirar isso da sua vida. Ainda dá tempo. Se você está assistindo esse vídeo, é porque você ainda tem o Espírito Santo de Deus na sua vida e Ele quer te ajudar. Ele vai te ajudar. Fala isso para o seu aluno, incentive o seu aluno a buscar a presença de Deus, a tirar esse pensamento, essa prática que infelizmente tem rodeado as nossas igrejas, infiltrado no nosso meio e tem causado muitos prejuízos para a nossa igreja, no sentido geral da igreja. Então, peça para que os seus alunos busquem orientação, busquem ajuda no Espírito Santo de Deus. Lembre ele de que tem o Espírito de Deus dentro dele e que o Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar nesses momentos. É só nós clamarmos, pedirmos a Ele que Ele está pronto a nos atender. Meus amados irmãos, nós estamos chegando já então no final da nossa videoaula. Quero deixar com o Bruno aqui para as suas considerações finais e já estaremos lendo aqui a conclusão da nossa lição. Sim, com certeza é um tema muito importante, né? E só deixando uma palavra aqui final, né, fazer uma consideração, dizendo que nós sabemos que a nossa condição nesse mundo aqui não é fácil, sustentar uma fé verdadeira muitas das vezes implica em batalhas, em muito esforço, mas eu gostaria, de falar para você que nos ouve, para que quando vier aquele desejo de se queixar, de lamentar, de ficar reclamando, de uma ou de outra coisa, nós falamos aqui que murmuração é um ato de falta de fé. Então vamos fazer diferente. Vamos fazer como o pai Abraão, que
tido como o pai da fé, que a atitude dele é um exemplo para cada um de nós. Aqui em Romanos capítulo 4, versículos 20 e 21 diz assim, de Abraão, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. E estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Olha, Abraão, ele olhava para a sua condição e via impossibilidades da promessa de Deus se cumprir. Mas, de forma alguma, ele murmurou. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz aqui, que ele ocupou o seu tempo glorificando a Deus. Louve a Deus com hino, adore a Deus, né, que é através dessa forma que nós chegaremos, né, ao nosso destino tão esperado. Eu agradeço a oportunidade, pastor Alas, e foi muito proveitoso estar aqui esses momentos, né, aprendendo essa palavra maravilhosa, esse ensino maravilhoso. Obrigado. Amém. Deus abençoe, irmão Júnior. Vou só ler aqui a conclusão, já estaremos encerrando a nossa videoaula. A conclusão diz assim, ó, nesta lição vimos o quanto a prática da murmuração é perigosa e destruidora, tanto para a vida espiritual quanto para a vida comunitária na igreja local ao longo da nossa jornada cristã. Não devemos, pois, ignorar a advertência da palavra de Deus quanto ao pecado da murmuração. Que advertência é essa? Lá em Romanos 15, 4, Paulo nos dá uma advertência, eu quero ler ela para você aqui. Romanos 15, 4, Paulo diz assim, ó, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que foi escrito para nós nos apropriarmos dele, para nós termos isso como base na nossa vida, de fazer aquilo que foi feito, bem feito, e de não fazermos aquilo que alguém fez errado, como nós vimos aqui, com o povo de Israel, que caiu nessa prática da murmuração, fez com que isso tornasse uma coisa rotineira no seu meio. Então, que nós venhamos a procurar, a estarmos mais perto do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Porque se estiver fazendo a vontade dele, com certeza, nós vamos tomar posse da promessa que ele prometeu lá em João 14, de que um dia ele viria para nos buscar, para estarmos juntamente com ele ali no céu. Que Deus abençoe a todos os meus amados irmãos, que todos tenham uma excelente aula no próximo domingo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.